Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, vamos começar então a nossa aula 4 do nosso projeto Reviso Ed. Tema da aula de hoje, tema muito importante, análise combinatória, um dos temas aí mais temidos aí junto com o logaritmo, tá? Bom, é um tema que cai muito, é muito recorrente, está na aula de hoje também, assim como a aula passada. É uma aula muito importante por conta da quantidade de questões que caem. Beleza? Como sempre comigo, professor Vinícius Caíri, por favor, da sua mão. Não consegue se apresentar sem Magno. Boa noite, sou o Vinícius Caíri, professor de matemática, vamos que vamos para mais uma aula. Quer discutir alguma coisa antes? Rápido. Você já vai para a primeira, a gente vai discutindo. Você que sabe, se quiser fazer um comentário antes. Não, então vou comentar, porque sempre a galera tem aquela... Geralmente o cara sabe o que é cada tópico da análise combinatória, mas se enrola para utilizar cada um deles. Não sabe quando que vai utilizar uma combinação, quando que vai utilizar um arranjo. Então, antes do Gustavo começar a primeira questão, e depois a gente vai colocando as fórmulas também no quadro, com mais tranquilidade ao longo de cada item que a gente for trabalhando, mas acho que pode comentar que a análise combinatória, né, o estudo que a gente utiliza na análise combinatória, ele é mais ou menos dividido em 4 tópicos, mais ou menos porque alguns professores preferem trabalhar tudo por princípio fundamental da contagem, que é o meu caso, acho que o do Gustavo também. Mas ele é separado, na análise combinatória é separado no PFC, que é o princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como princípio multiplicativo, que é onde você vai colocando aqueles tracinhos, você se preocupa com a quantidade de decisões e a quantidade de objetos que você tem em cada decisão. Cada tracinho era uma decisão que estava sendo tomada, e o valor que você colocava, lembra, era a quantidade de objetos disponíveis. Já vamos ver isso na questão 2, com certeza, na 1 talvez você passe por princípio também. Né? Tem a permutação. Permutação é aquela ideia de mistura de objetos. Então, sempre que você está permutando, né, você está misturando. Então, são questões que você está utilizando todos os elementos e está trocando esses elementos de posição. Tem a permutação simples, a permutação com repetição, a gente tem questão disso também para trabalhar. E aí, tem as questões de arranjo de combinação. Questões de arranjo de combinação são questões que geralmente envolvem escolhas de objetos. Quando você faz uma escolha onde a ordem é importante para você, são questões trabalhadas pela ferramenta do arranjo. Quando você faz escolha e essa ordem não é importante para você, são questões que você trabalha com a ferramenta da combinação. Mas o que a gente acabou de comentar aqui, trabalhar o arranjo e trabalhar a combinação, é tranquilo demais trabalhar por PFC. Até porque a demonstração dessas fórmulas por arranjo e combinação, elas vêm do PFC, vêm pelo princípio fundamental da contagem. E o nosso objetivo hoje não é nem só revisar isso tudo. Acho que é revisar, claro, o principal, mas mostrar para você a diferença entre eles. Você olhar para uma questão e saber que o caminho da permutação vai ser melhor, que fazer a combinação é o caminho certo e não o arranjo. Então, o objetivo dessa aula de hoje também vai ser conseguir diferenciar bem, beleza? E o Gustavo já vai para a primeira? Pode ser show. Então, vamos lá, gente. Ó, primeira questão, com a questão da UERJ de 2021, do ano passado. A questão diz o seguinte, ó, em uma reunião, trabalhadores de uma indústria decidiram fundar um sindicato com uma diretoria escolhida entre todos os presentes e composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário. E essa parte é bem importante. O número total de possibilidades de composição dessa diretoria é 30 vezes o número de pessoas presentes nessa reunião. Ele quer saber o número de trabalhadores. Bom, então, primeiro, antes de mais nada, a gente quer saber o número de trabalhadores, certo? Então, eu vou chamar esse número de trabalhadores de X. Aí, o que acontece? Quando ele fala que você vai ter um presidente, um vice-presidente e um secretário, ele está definindo os cargos. Então, a ordem com que eu vou escolher as pessoas para esses cargos importa. Seria diferente se eu formasse uma comissão sem cargo específico algum. Então, aí a ordem com que eu escolhesse, já que todo mundo ali seria igual, tanto faz. Mas nesse caso, como a gente tem um presidente, um vice-presidente e um secretário, faz diferença. Então, por exemplo, se eu escolhesse o Gustavo primeiro e o Vinícius depois, é diferente se eu escolher o Vinícius primeiro e o Gustavo depois. Porque nessa segunda ordem, o Vinícius seria o presidente, o Gustavo vice-presidente, e na primeira, eu seria o presidente e ele seria o vice-presidente. Então, por isso que, nesse caso, a ordem importa, certo? Eu gosto de
usar a palavra assim, quando ele está delegando uma função específica para a pessoa, ele já pensa que essa ordem é importante. Senão ele falaria, vai escolher 3 funcionários. Para quê? Vai escolher 3 funcionários. Sempre que ele delegar uma função para cada um, você já tem que ficar atento que essa ordem é importante, beleza? E no Enem também tem muita UERJ, ou seja, tem muita pegadinha de ter a alternativa do cara que coloca a ordem ou não coloca a ordem. E aí sempre tem essa alternativa e você acaba dando esse mole ainda. Então, vamos lá. Então a gente tem que escolher um presidente, um vice-presidente e um secretário. Tem os X trabalhadores, perfeito? Então, se eu tenho X trabalhadores, então o que acontece? Eu tenho X maneiras de escolher o presidente. Tranquilo? Bom, uma vez que eu escolhi o presidente, me resta então X menos 1 trabalhadores para serem escolhidos aí para ocupar o cargo de vice-presidente, certo? Então, o número de escolhas que eu tenho para o vice-presidente vai ser X menos 1. Uma vez escolhido o presidente e o vice-presidente, então me resta agora X menos 2 pessoas para escolher para o cargo de secretário, certo? Então, tenho aqui X menos 2 maneiras de escolher o secretário. Então, o que eu fiz aqui? Escolhi o presidente, escolhi o vice-presidente, escolhi o secretário. O que ele fala? Então, isso aqui é o número de maneiras que eu tenho de formar essa equipe, essa comissão. E ele diz que essa quantidade de comissões possíveis é igual a 30 vezes o número de trabalhadores. Então, se é igual a 30 vezes o número de trabalhadores, então vai ser o quê? Vai ser igual a 30 vezes x. Como o x certamente é diferente de zero, porque afinal é o número de trabalhadores, então, ó, simplifica aqui. Então, eu vou ficar com x menos 1 vezes x menos 2 igual a 30. Então, aqui, ó, faz o chuveirinho aqui e faz o chuveirinho aqui. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, x ao quadrado menos 2x menos x mais 2 igual a 30. Então, a gente ficou com x ao quadrado menos 3x menos 28 igual a zero. Então, a gente cai nessa equação de segundo grau. Então, cálculo dela. B ao quadrado menos 4ac. Então, isso aqui ficou 9 mais 32 vai 3, 8 com 3, 11. Então, isso aqui dá 121, que é 11 ao quadrado. Então, aqui, ó. Então, x ele é igual a menos 3, mais ou menos a raiz de 121 sobre 2. Então, isso aqui ficou 3 mais ou menos 11 sobre 2. Logo, o x ele é igual a 7, ou o x ele é igual a menos 4. Como o x é um número de trabalhadores, o x não pode ser negativo, certo? Então, descarto menos 4. Logo, x é igual a 7 e o gabarito é letra D. Beleza, gente? Tranquilo? Então, nessa questão, o que a gente usou? A gente usou o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. Há quem prefira aplicar arranjo, eu não uso arranjo nunca, eu sempre faço por princípio multiplicativo. Tá? Acho que a grande sacada aqui era, né, essa questão de igualar 30 vezes x. A gente teve dificuldade nessa parte, e aí recaía ali na equação do segundo grau. Tranquilo? E vale comentar também que assim, a resolução padrão da equação do segundo grau, mas você poderia pensar depois de um produto de 2 números, né, que desse 30. Você teria essa opção também. Claro que aqui você resolve para qualquer valor. No caso aqui, 2 números consecutivos. 2 números consecutivos que vai dar 30. Então, né, o produto, você vem chutando ali o 4 vezes 5, 5 vezes 6, né, você chega no 5 vezes 6, só que tem que tomar cuidado que aqui, na verdade, é x menos 1 e x menos 2, né? Então, o x é 7, justamente para ficar 7 menos 1, 6, e 7 menos 2, 5.
Você conseguiria fugir da equação do segundo grau também. Mas é óbvio que uma questão com valores que não são consecutivos, ou então um valor que não é tão baixo assim, obviamente a equação do segundo grau que vai safar você para valores mais difíceis. E o Gustavo falou que prefere trabalhar pelo PFC, eu também prefiro, mas eu comentei que ia colocar as fórmulas ao longo da aula para vocês. Né? A fórmula de arranjo, lembra? Arranjo de N, eu escolho P. N é o total que você tem disponível, P é o que você estava selecionando. Então, nessa questão, eu poderia fazer um arranjo de X escolhendo os 3, beleza? Na hora que você pega essas informações, X escolhe 3 e joga na fórmula, você cai exatamente nesse PFC. Vai simplificar, vai organizar, vai cair exatamente nesse PFC. Carreira, e por que arranjo e não combinação? Porque aqui, lembra, a ordem era importante para a gente, certo? Era cada um no seu respectivo cargo. Então, por isso, se eu fosse trabalhar pela fórmula, eu trabalharia, desculpa, por arranjo e não pela fórmula de combinação, tá? Bom, vamos para a próxima aqui. É uma questão mais direta de PFC, no caso. A questão fala assim: apenas com os algarismos 2, 4, 5, 6 ou 9 foram escritos todos os números possíveis com 5 algarismos. Cada um desses números foi registrado em um único cartão, como está exemplificado assim. Aí ele dá algumas opções aqui, né? Um cartão A, por exemplo, que é o 24644. Dá um outro cartão aqui, que é o 45996. Coloca algumas opções. E aí chega uma outra observação aqui, que ele faz assim: alguns desses cartões podem ser lidos de duas maneiras, como é o caso dos cartões C, D e E. E aí, ele quer saber o total dos cartões que admitem duas leituras. Eu achei que fossem distintos, mas na verdade aqui já é o C, né? Achei que tivesse mais, desculpa. Aqui já é o C, o D e o E. Então, o 6, ele é o 6, desculpa, é o 6 para todo mundo. O D, ele é o 99696. E o E, ele é o 66969. Na verdade, tem esses 5 cartões aí, e ele falou assim, ó, de novo, alguns têm essa característica específica, que são esses 3 aqui. Esses 3 cartões, eles podem ser lidos na posição contrária, sem você saber se é um 6 ou se é um 9, só invertendo esse cara. Ele até mostra para você como que ficaria. O cartão C ficaria 9 para todo mundo. O cartão D é o 96. E aí, 966. E o outro é o 69699. Beleza? Bom, vamos lá. Ele quer saber qual a quantidade de cartões que isso aqui pode acontecer. Só que ele só deu disponível para a gente os algarismos 2, 4, 5, 6 e 9. Não deu nenhum outro algarismo diferente disso para você utilizar. E dentro dos algarismos disponíveis que ele deu para a gente, apenas o 6 e o 9 têm esse problema de leitura. De você não saber a posição. Você não sabe se o cartão está assim ou se o cartão está virado ao contrário. Então você não sabe se você vai ler começando desse número que está aqui na esquerda, e se você virar para lá, vai ser outro número à esquerda, e você não sabe se é o 6 ou se é o 9. Então esse problema da leitura é o que a questão quer que você calcule. Por que é uma questão de PFC? Eu tenho que formar um número que tem esses 5 algarismos. São 5 algarismos nesse cartão. E o que eu acabei de comentar de PFC? A primeira ideia é você pensar quantas decisões estão sendo tomadas. Lá, a gente estava escolhendo 3. Então, o Gustavo resolveu a questão em 3 decisões. Aqui, a gente está escrevendo, né, escolhendo 5. Então, vamos resolver a questão em 5 decisões. Cada decisão, eu vou ver a quantidade de objetos disponíveis. Lembra, os únicos que causam problema na leitura é o 6 ou o 9. Ou seja, essa primeira casa ou é o 6 ou é o 9, essa segunda casa ou é o 6 ou é o 9, essa terceira casa ou é o 6 ou é o 9, 6 ou 9, 6 ou 9. Cara, mas se eu botar aqui o 4, cara, o 4, se você for ler o 4 ao contrário, você sabe que ele está errado. Você sabe que o cartão estaria de cabeça para baixo. Aqui não. Tanto nessa posição quanto nessa, você não consegue afirmar. E é isso justamente que a questão está pedindo para você calcular.
Então, todas as casas ou vão ter o 6 ou vão ter o 9. O princípio fundamental da contagem, né, é chamado de princípio multiplicativo, que você vai multiplicando todas essas possibilidades. Multiplicando isso tudo, você tem 2 elevado a 5, que é a mesma coisa que o 32, que é o gabarito letra A. Então, é uma questão que a resolução é muito simples, muito direta, mas eu acho que talvez a dificuldade seja entender que o que ele está buscando é isso. Um cartão que você não sabe se está nessa posição ou se o cara girou para outra posição. Porque justamente o 6 e 9 você fica nessa curva. Certo? Comentário? Um comentário é que o fato de não ter o 8 na resolução. O fato de não ter o 8. Né? Só facilita muito a questão. É. Porque se você coloca o 8, né, desde que você vire o 8 ao contrário, o 0 também, você não tem um novo número. Porque aqui, quando você gira, isso gera um novo número, mas o 8 e o 0 não. Não geraria. Então, você coloca um 8 e o 0 nesse balaio aqui, vai ficar bem mais complicada a questão. Dá o minutinho aí. Momento print. E vamos embora. Igual. E aí, galera, assim, essa questão é uma questão que é só o PFC. Eu não tinha opção de montar isso aqui por combinação, por experimentação, não estou misturando, não estou escolhendo, eu estou fazendo ali cada um deles direto. Bom, então vamos lá. Vamos para a próxima. Então, na questão 3, cara, o que a gente tem é o seguinte, ó. 6 times de futebol disputaram um torneio no qual cada time jogou apenas uma vez contra cada adversário. A regra da pontuação consistia em marcar 0 ponto para o time vencedor, 3 pontos para o vencedor e, no caso de empate, 1 ponto para cada time. Beleza. A tabela mostra a pontuação final do torneio. Então, olha só. Então, a pontuação final, nós temos aqui times. E pontos. Então, os times são A, B, C, D, E, F. E os pontos são 9, 6, 4, 2, 6, 3. Certo? Bom, aí o que acontece? Ele quer saber o número de empates do torneio. Bom, pela regra que ele estabeleceu, o que a gente tem? Se, quando um jogo termina empatado, eu tenho 1 ponto para cada um, então, quando um jogo termina empatado, ele acrescenta 2 pontos na tabela. Beleza? Porque vai ser o time A ganhando 1 ponto e o time B ganhando 1 ponto, por exemplo. Quando há um vencedor, ao mesmo tempo que há um vencedor, há um perdedor. Então, sempre que há um vencedor, acrescenta-se na tabela 3 pontos. Beleza? Por quê? Porque o time que vence ganha 3 pontos, o time que perde ganha 0 ponto. Tranquilo? Então, aqui, ó. Então, primeira coisa, a gente precisa saber quantos jogos ao todo tem esse campeonato. E aí, aqui, não tem a questão do mando de campo, nesse caso. Né? Para quem é futebol sabe, né? Você tem jogo de ida, jogo de volta, nesse caso, um torneio único. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, então, contar quantos jogos tem esse campeonato. Bom, mas aí, vamos lá. Como não tem o fator mando de campo, o jogo do time A contra o jogo do time B, é o mesmo jogo do time B contra o time A. Ou seja, não importa a ordem com que eu vá escolher esses times para formar esse jogo. Certo? E para formar um jogo, eu preciso escolher quantos times? Eu preciso escolher 2 times. Então, eu tenho 6 times ao todo, perfeito? Então, ó, eu tenho 6 escolhas para o primeiro, 5 escolhas para o segundo, e eu vou dividir por 2. Por quê? Pelo que eu acabei de falar. O time A contra o time B é a mesma coisa que o time B contra o time A. Então, isso aqui vai me dar o quê? 30 dividido por 2, isso dá 15 jogos.
Isso daqui nada mais é do que combinação de 6 escolhe 2. Sendo que se você substituir na fórmula, né, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial. Aí você abre o fatorial de cima até o maior do de baixo, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aí você corta esse cara com esse. O 2 fatorial é 2 e cai exatamente nessa conta. Tá? Um pouquinho. Prefere resolver usando fórmula. Seria essa conta que você faria. Lembra que o PFC sozinho, você está fazendo um arranjo, no caso. Quando você pega o PFC e tira a ordem que o Gustavo está falando, já que A e B e é o mesmo jogo, aí você está caindo na combinação. Então, só o PFC deu arranjo, e aí, por isso que a gente nem usa arranjo, porque você já tem que fazer o PFC de qualquer jeito. Quando você divide, né, você está caindo pela combinação. E lembra que você divide, né, pelo fatorial. Né? Aqui 2 é o 2 fatorial. Mas se fossem 3 objetos, aí seria uma divisão por 3, que seriam 6 casos. Né? Aí seria o 3 fatorial. Bom, então vamos lá. A gente quer saber quantos jogos terminaram empatados, certo? Então a gente tem 15 jogos. Digamos que desses 15, X tenham terminado empatados. Então, se eu tenho X jogos terminando empatados, e são 15 ao todo, eu vou ter então o quê? 15 menos X com o vencedor. E como eu falei no início do problema, se um jogo empatado dá um ponto para cada um, então o número de pontos que ele acrescenta na tabela é igual a 2. Num jogo vencedor, o vencedor ganha 3 pontos, o perdedor ganha 0. Então ele vai acrescentar 3 pontos na tabela. Então aqui, ó, se eu tenho X jogos empatados, esses X jogos me deram 2X pontos. Se eu tenho 15 menos X com o vencedor, então vai ficar 3 vezes 15 menos X. Isso daqui é o quê? Isso daqui é o total de pontos do campeonato. Mas como é que eu vou determinar o total de pontos do campeonato? Somando todo mundo. Então, o total de pontos aqui vai ser o quê? Vai ser 10, né? 10 com 22 vai dar 32. 32 com mais 8 vai dar o quê? Vai dar 40 pontos. Então, isso aqui vai ter que dar 40. Então, 40 pontos é o total de pontos do campeonato, né, da tabela, melhor dizendo. Esses 15 jogos acrescentaram 3 pontos cada um. Esses X jogos acrescentaram 2 pontos cada um. Então, agora a gente tem que resolver essa equação no primeiro grau. Então, aqui, ó. Faz o chuveirinho aqui. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, então, 2x mais 45 menos 3x igual a 40. 45 menos 40 dá 5. Menos x passa para o outro lado, fica x igual a 5. Logo, o gabarito é letra B. Tá? Então, diferentemente da questão anterior, que é muito imediata, essa questão aqui dava um trabalhinho a mais, até pela questão aí da interpretação do problema. A parte combinatória do problema é a parte mais fácil do problema, então é só você calcular a combinação de 6 escolhe 2, mas aqui nesse caso, você teria que perceber que você teria que calcular essa combinação. Em geral, problemas de torneio que pergunta a quantidade de jogos, em geral, caem em problemas de combinação, porque sei lá, você tem tantos times ou tantos jogadores, é muito comum, um torneio de tênis, não sei o que, você fica lá, para você calcular o número de jogos da primeira rodada, você pega a combinação do total de jogadores, escolhe 2, por conta dessa questão, né, Nadal versus Federer, depois do Federer versus Nadal, mas essa parte é a parte mais fácil do programa. A parte mais difícil é essa segunda aqui, de você interpretar a questão dos jogos empatados e com vencedor.
Uma outra maneira de você resolver esse problema seria a pontuação máxima possível é você não ter jogo empatado nenhum. Então, você pegaria aí a quantidade de jogos e multiplicaria por 3. Né? Daria 45. E aí, bom, como você tem 40 pontos na tabela, eu não vou escrever, não vem descartando. Como você tem 40 pontos na tabela, então aí você teria 5 pontos descartados, ou seja, então nesses 5 pontos descartados, cada um deles é porque terminou empatado. Seria uma outra maneira de você pensar esse problema também. Tá? Então é um problema bem difícil. Então, porque de se você errar, não tem grandes problemas, porque muita gente vai errar junto com você. Algum comentário? Não. Não? É puxado, né? Essa questão é bem chatinha. Bom, na número 4. Um painel de iluminação possui 9 seções distintas, e cada uma delas acende uma luz de cor vermelha ou azul. A cada segundo são acesas, no acaso, 2 seções de uma mesma cor e uma terceira de outra cor. Ou seja, vão acender 2 vermelhas e uma azul, ou vai acender 2 azuis e uma vermelha. Enquanto as 6 demais permanecem apagadas. Então, das 9, 6 obrigatoriamente vão ficar apagadas. Observe 4 diferentes possibilidades de iluminação no painel. O tempo mínimo necessário para a ocorrência de todas as possibilidades distintas de iluminação no painel após o seu acionamento é igual a x minutos e y segundos, sendo y menor que 60. Só para falar que está aí o tempo certinho aí, no máximo 60 segundos. Os valores... Bom, vamos lá. Então, ele falou para a gente que nós temos um painel. Eu coloquei dois painéis aqui para poder fazer os 2 exemplos, porque ele fala que pode acender 2 azuis e uma vermelha, ou 2 vermelhas e uma azul. Então, você precisa pensar nessa possibilidade. Eu vou começar associando as 2 vermelhas. Vamos fazer um rascunho aqui, depois a gente constrói isso matematicamente falando. Se você tem um painel com as 9, e você quer que 2 acabem acendendo vermelho, então você associa que eu posso escolher qualquer uma das 2. E, por exemplo, eu vou fazer bem levinho aqui, depois eu reforço. Eu poderia escolher essa primeira aqui e essa segunda. Sei lá, eu poderia escolher essa primeira e essa aqui, de baixo. Só que se eu escolho, sei lá, a primeira, como se tivesse uma ordem, e a sexta, ou escolho a sexta e a primeira, é a mesma escolha que eu estou fazendo. Então, se eu chego aqui, estou marcando essa aqui de vermelha, e estou marcando essa aqui de vermelho. Mas se eu fizesse o contrário, se eu começasse marcando essa de vermelha, e depois essa de vermelha, tem que associar que está sendo exatamente a mesma coisa. Ou seja, lembra aquela história no início da aula de diferenciar o que é cada coisa da análise combinatória? Isso aqui é uma ideia de combinação. O que é uma ideia de combinação? A ordem que eu estou escolhendo não faz diferença. Preste atenção. Não estou falando que quem eu estou escolhendo não faz diferença. Isso faz diferença. São escolhas distintas. Mas se eu escolho a luz A e a luz B, ou a luz B e a luz A, acaba sendo exatamente a mesma coisa. Então, segue a mesma ideia que o Gustavo fez no anterior. A diferença é que, para escolher essas 2 no caso, eu tinha 9 opções, né? Eu tinha 9 situações possíveis. Então, aqui, olha só, eu vou ter uma primeira escolha entre 9 espaços, certo? Uma segunda escolha entre 8 espaços, e essa escolha não faz diferença de nome. Então, eu vou dividir pelo 2 fatorial. Acabei de comentar também quando me meti na questão do Gustavo. Se não tivesse essa divisão, seria uma questão de arranjo, porque aí a ordem estaria sendo importante para a gente. A partir do momento que eu divido, se transforma numa questão de combinação. Beleza? Porque eu estou justamente chegando nessa ordem. Ah, Caíra, mas você botou 2 fatorial. 2 fatorial é o próprio 2, né? Então, escrever o 2 fatorial ou escrever apenas o 2 é a mesma coisa. Só que, repara, para esse primeiro caminho aqui, que eu estou fazendo, eu comecei pela vermelha. Lembra que, além de escolher vermelha, ele também queria escolher uma outra cor. Então, eu estou escolhendo 2 vermelhas e... Então, vou multiplicar. Aí tem aquele macetinho que o E você multiplica e o O você soma, né? Só tomando cuidado nas questões de soma, que pode ter interseção ou não. Isso é um assunto que a gente também vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas aqui, ó, fiz a escolha de 2, a ordem não importa. Só que, ao mesmo tempo, entre as que sobraram, porque eu não posso escolher a mesma, eu preciso selecionar uma para acender azul. Sei lá, vou selecionar essa aqui. Só que eu selecionei uma entre as 7 que sobraram. 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha só, eu tinha 7 opções
aqui para azul. É uma questão de combinação, no caso, é como se eu tivesse divisão por 1 também, né? Como se eu dividisse por 2 fatorial e dividisse por 1 fatorial. É porque dividir por 1 não faz diferença, então a gente nem escreve isso. Ah, Carlinhos, mas por que você colocou 2 desenhos? Porque eu tenho 2 vermelhas e uma azul, mas a questão fala que isso pode acontecer ao contrário também. Eu poderia ter, por exemplo, escolher 2 azuis, sei lá, essa e essa, e aí minha conta ficaria igual, 9 vezes 8, a ordem não importa, e das 7 que sobrar, eu escolho uma para ser vermelha. Mesma ideia. E uma dessa. De novo, esse 1 fatorial que eu estou colocando aqui, ó, você não precisa escrever. Igual eu fiz aí antes. Só para mostrar para você que é como se eu estivesse tirando a ordem, mas a ordem de um objeto só, ele mesmo, então não faz diferença. Certo? Dá para a gente simplificar aqui. 8, 2 fatorial ao próprio 2, então esse carinha vai dar 4. Dá para a gente simplificar aqui, esse carinha vai dar 4. Mestre, 36 vezes 7, está dando quanto essa conta aí para a gente? E eu sei. 36 por 7. Dá 42 vai 4, 252. Que isso, monstro. Então esse cara vai dar 252 e esse cara vai dar 252. Lembra? Ele queria essa situação além dessa outra situação. Então, somando esses 2 segundos, a gente vai ter 504, né? Somando esses dois, a gente tem um total de 504 segundos. Só toma cuidado, na verdade, nem tem essa alternativa, né? Porque ele pediu para passar isso para minutos. E aí, quando você olha as opções, que você vai dividir por 60, você já só tem uma opção que indica 8 minutos e os quebrados, né? Fica até fácil para você associar. Na verdade, você tem 8 minutos e 24 segundos. Faz um box para ficar didático. Gabarito letra B de Belo. Melhor cantor, o maior cantor desse país. Mas, enfim. A voz mais aveludada. A voz mais aveludada que o Brasil já viu em toda a sua história. Tá maluco, não tem como. E aí, só um outro comentário rápido sobre essa questão. Como o Gustavo tinha feito ele também. Isso aqui, ó, eu vou puxar um desses aqui. Combinação de 9, escolhe 2. Combinação de 7, escolhe 1. E se você fosse abrir a fórmula, a mesma coisa. 9 fatorial, 2 fatorial, 9 menos 2. Aqui, 7 fatorial, 1 fatorial, 7 menos 1. Então, só para lembrar a fórmula de combinação, que é a combinação de n escolhendo p, é n fatorial, p fatorial, n menos p. Mas eu e o Gustavo somos fãs declarados do PFC, então a gente sempre vai tentar resolver os ambos tracinhos, a não ser que seja alguma alternativa em fórmula, né? Às vezes tem alternativa escrito na fórmula, ou alguma coisa assim. De combinação eu até uso. Mais direto. De combinação eu até uso. Mas assim, já uso já simplificando. Esse N menos P, fatorial aqui geralmente só. Bom, dá esse tempinho para o print. Cara, essa questão é difícil também, eu acho. Também acho. Ainda mais tem que se ligar que tem que fazer o segundo caso e tem opção para quem não faz o segundo caso. Vou te falar, tá muito quente lá fora. Tá muito quente lá fora. Vou pegar uma água. Quase não conseguiu voltar. Entendi nada, mano. Não fala. Geladinho. Não fala. Bom, já foi já o print. Já foi. Peraí, deixa eu só ver essa dúvida aqui. Isso aí, Duda. Lembra que o N é sempre o total, isso o P está selecionado. Você vai selecionar sempre uma quantidade menor dentro de um conjunto maior, né? Senão a questão não teria lógica. Porém, Não, você fala que se você coloca o contrário, é zero. já quebra. Não, já quebra. É zero, porque assim, qual é a interpretação disso aqui? Né? Eu gosto de sempre dar um significado das coisas. Combinação de N escolhe P, você quer escolher P objetos entre N. Então, se você coloca, sei lá, aqui 4, aqui 6, de quantas vezes você pode escolher 6 objetos em 4? Nenhuma. Porque se você tem 4 escolhas, você quer pegar 6, você não tem como fazer isso. Né? Aqui ficaria um fatorial negativo e tal, também. Por definição não existe. Exatamente. Show. Bom, só
Só vamos, então. Bom, beleza. Apagando. Já é. Bom, vamos lá então. Questão 5. Vamos lá, então. Vamos falar com o meu cachorro. Vamos lá, então. Deixa eu ver, saudade dele, cara. A questão 5 é o seguinte, ó, uma criança ganhou 6 picolés de 3 sabores diferentes, baunilha, morango e chocolate, representados respectivamente pelas letras B, M e C. De segunda a sábado, a criança consome um único picolé por dia, formando uma sequência de consumo de sabores. Observe as sequências: BBMCMC, BMMCBC, CMMBBC. Muito bem. O número total de modos distintos de consumir os picolés equivale a quanto? Bom, então, o que a gente quer, essa questão é bem simples, na real. Porque eu vou reescrever aqui as sequências que ele deu. A primeira sequência foi BB, MC, MC. A segunda que ele deu foi B, MM, BC. BC, não foi um negócio desse? Alguma coisa assim? Foi isso, não comecei. Isso. E a terceira, sei lá, eu vou chutar aqui. MB, C, M, B, C. O que difere uma sequência da outra? O que difere uma sequência da outra é a posição do B, M e C. Não é isso? Então, o que a gente está fazendo aqui, né, de cada sequência para a próxima? A gente está trocando essas letras de posição, que é exatamente o significado do verbo permutar. O verbo permutar, ele significa trocar de posição. Então, quando a gente calcula uma permutação, a gente está calculando de quantas maneiras a gente pode trocar os objetos de posição. No caso da permutação simples, né, daí já aproveitando para revisar as comuns, a permutação de n é o número de maneiras que a gente tem de arrumar em objetos. Então, bom, n vezes n-1, vezes n-2, até 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é exatamente igual a n fatorial. No caso, a permutação simples é quando todos esses n objetos são distintos. O que não é o caso do nosso problema. Porque aqui no nosso problema, a gente tem 2 letras iguais a B, 2 letras iguais a M e 2 letras iguais a C. Então, nesse caso específico, a gente tem, então, uma coisa chamada permutação com repetição. E como é que a gente calcula a permutação com objetos, ou com repetição, ou de elementos nem todos distintos? Da seguinte maneira. Então, a permutação de N, onde x são iguais a um determinado elemento. Eu tenho y iguais a um outro determinado elemento, z iguais a outro determinado elemento, etc. Né? Pega aqui z, t, etc. Essa permutação a gente calcula da seguinte maneira. Isso aqui vai ser n fatorial sobre x fatorial vezes y fatorial vezes z fatorial vezes t fatorial, etc. Então, essa daqui é a fórmula da permutação com repetição. E é exatamente essa fórmula que eu vou usar para resolver o nosso problema. Então, a gente tem o quê? A gente tem 6 objetos, então, e que eu quero arrumá-los em fila. Então, eu vou ter aqui permutação de 6, só que eu tenho 2 iguais a B, tenho 2 iguais a M e tenho 2 iguais a C. Então, isso aqui vai dar 6 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 é 8, dá 8, 4 vezes 2 dá 8 também. Então, simplifica isso tudo. A gente ficou, então, com o quê? A gente ficou, então, com 30 vezes 3. 30 vezes 3 é igual a 90.
E aí o gabarito. Isso aí já é questão mais padrãozão, né? Permutação com repetição é uma parada que já tem que estar muito engatilhado. Estou misturando a permutação, está repetindo, eu divido. Então, geralmente, né, as questões de permutação com repetição são questões que a interpretação é mais direta. Você já percebe que os objetos estão repetindo e aí Repetiu, dividiu. já é um pouquinho mais fácil. Bom, a número 6. Na ilustração abaixo, as 52 cartas de um baralho estão agrupadas em linhas com 13 cartas de mesmo naipe e colunas com 4 cartas de mesmo valor. Denomina-se quadra a reunião de 4 cartas de mesmo valor. Observe em um conjunto de 5 cartas um exemplo de quadra. Então ele mostra aí 4 cartas, 8, né, e um rei. O número total de conjuntos distintos de 5 cartas desse baralho que contém uma quadra. Bom, vamos associar que o baralho ele tem 52 cartas, né? Então ele está separado, né? A partir do Ás aqui no caso. Então vai ter o Ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Inclusive deu saudade de olhar só aqui. Que não tem o 8, 9 e 10. Que não tem 8, 9 e 10. Inclusive, eu já tive muito Meu aluno Deus, que eu lembro que eu tive muito aluno que reclamava, porque eu nunca tinha jogado baralho, então não sabia. Não sabe, né? Mas é por isso, inclusive, que nas questões ele dá, deu até a Tem um figura. desenho, né? Bom, o Gustavo está falando, eu não sei se vocês conseguiram ouvir bem, as questões que não detalham exatamente que você vai utilizar o baralho, ele coloca algum desenho ou alguma coisa. Vê se alguma novidade aí, não. Não. Ele coloca um desenho, alguma coisa, ou afirma para você ter mais garantia nisso. Só que isso aqui acontece para os 4 naipes. Então, a questão que é saber a quantidade de quadras que você pode formar, sendo que você vai escolher 5 cartas. Só que quadra, obrigatoriamente, precisa ser uma de cada naipe. Então, por exemplo, o exemplo que ele deu ali no caso era 8, 8, 8, 8. Então, ele pegou 4 cartas de 8, 8. Vou fazer o exemplo aqui usando o Ás, por exemplo. Então, eu vou ter um outro Ás. Nem vou escrever todo mundo de novo, né? Do segundo naipe, vou ter um outro Ás. Do terceiro naipe, vou ter um outro Ás do quarto naipe. Isso aqui é uma formação de uma quadra. Só que eu queria que vocês entendessem que não acontece apenas para o Ás. Eu posso formar uma quadra de ases, eu posso formar uma quadra de 2, uma quadra de 3, até uma quadra de rei. Então, isso, esse traçado que eu fiz aqui, isso também pode acontecer no 2, um de cada naipe. Isso também pode acontecer para qualquer um desses outros, olha só. Então, isso tudo aqui também é a formação de uma quadra. Então, no primeiro momento, eu tenho que associar que existem 13 quadras possíveis aqui. Por que 13? De novo, de Ás até o rei, são 13 opções. Beleza? Mas pensa assim. O baralho tem um total de 52 cartas, né? Que é o 13 multiplicado por 4, cada naipe. Se eu já estou escolhendo 4 cartas para fazer parte, e de novo, essas 4, ou essas 4, ou essas 4, ou essas 4, então são 13 situações dessas. Se eu estou escolhendo 4 cartas de uma vez só, e o baralho tem um total de 52, sobram 48 cartas. Então, o que sobra aqui para a gente? Qualquer uma das 48 cartas. Ah, Caí, mas por que qualquer uma das 48? Cara, se eu já juntei essa quadra, agora não importa quem vai sair. Pode sair o 7 de espadas, pode sair o 10 de copas, pode sair o rei de copas, não importa. Qualquer uma das 48 cartas que eu combinar com essas 4 cartas fixas, vai acabar formando a quadra. Porque eu já resolvi o meu problema aqui. Aqui eu já estou definindo. Existem 13 situações possíveis de formar quadra. Onde é tudo Ás, tudo 2, tudo 3, tudo 4, tudo 5, até tudo rei. Beleza? Das que sobraram, 48 cartas, qualquer uma que combinar vai dar certo. Multiplicando esses dois aí, está dando 624. Gabarito letra A. Lembrando sempre que quando você tiver uma conta assim, né? 3 vezes 8 é 24. Então você já procura as opções, qual número termina em 4. Isso geralmente é um só.
Tá? Pode até acontecer ter mais de uma, mas geralmente um só ele você já consegue sem precisar fazer a conta naquele momento, e você volta depois para verificar se está tudo certinho. A dúvida já era antes? Foi que eu tô... Acho que não, acho que ela não vai ter semana passada. Ou não sei mais. Não sei o que tem gente entrando hoje. Dudu, tu entrou agora Tô ou... lembrando o nome dela, tá mandando mensagem aí. É a força? Eu não lembro. Não, eu acho que essa é a primeira aula Dá um dela. tempinho aí pra dar o print. Quem? Tá falando com quem? Tu já era aluna, Duda? Tu entrou, foi dessa aula que eu tô hoje? É a minha primeira aula com vocês. Tá, É isso mesmo. só. Entendi. Tava lembrando. Bom, espacinho no print. E vambora. 7, 8. Quer que apague? Pode ser. Quer que apague? Quer que apague? Então vamos lá. Então, na questão 7, o que a gente tem? Já uma questão bastante antiga, da 2012, eu já tenho uns 10 aninhos aí. Que a gente tem o seguinte, ó, a tabela abaixo apresenta os critérios adotados por 2 países para a formação de placas de automóveis. Em ambos os casos, podem ser utilizados quaisquer dos 10 algarismos de 0 a 9 das 26 letras do alfabeto romano. Muito bem. Então, no país X, vamos lá. Então, no país X, o que a gente tem? A gente tem letra, 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 algarismo, algarismo, algarismo em qualquer ordem. Então, essas coisas aqui podem mudar de posição. Tá? No país Y, o que a gente tem? A gente tem um bloco com 3 letras, seguido, essas 3 letras podem estar em qualquer ordem, seguido de um bloco com 4 algarismos. Então, as letras têm que ficar à esquerda dos algarismos. Aqui não. Aqui isso aqui pode mudar de lugar. Tá. Aí ele fala, considere um número máximo de placas distintas no país X, sendo N, e no país Y, sendo P. Ele quer a razão de N sobre P, então ele quer a razão do total de placas aqui sobre o total de placas aqui. Bom, então vamos lá. Primeiro, antes de selecionar as letras e algarismos, o que eu vou fazer? Eu vou contar de quantas maneiras eu posso arrumar as categorias entre si. Ou seja, eu vou começar com, eu tenho 7 categorias, só acho que eu cometi um erro aqui, na verdade é 333. No país X são 3 de cada, no país Y são 3 de 4. Então eu tenho 6 categorias, em que 3 são iguais aqui e 3 são iguais aqui. Uma vez que eu coloquei essas letras e algarismos nas suas respectivas posições, agora eu vou escolher a letra para essas posições e vou escolher os algarismos para essas posições. Então, segundo ele, está utilizando o alfabeto romano, então eu tenho 26 escolhas para cada letra. Como são 3, então eu vou ter o quê? 26 vezes 26 vezes 26. Como a gente está utilizando os algarismos de 0 a 9, então a gente tem 10 escolhas para cada algarismo, então aqui vai ficar o quê? Vai ficar 10 vezes 10 vezes 10. Então esse é o maior número possível de placas para o país X. Tá? Agora, para o país Y, a vida é bem mais fácil, que eram as placas que a gente tinha aqui antigamente, né? A gente mudava para as placas do Mercosul, que eram 3 letras à esquerda, 4 algarismos para a direita. Então, para cada letra, eu tenho 26 escolhas. Para cada algarismo, eu tenho 10 escolhas. Certo? Como ele quer a razão desse cara sobre esse cara, então, ao dividir esse
por esse, os 26 vão embora. Então, esses todos vão embora. E esses 3,10 aqui vão embora com 3,10 aqui. Então, o que sobrou? Sobrou essa permutação aqui, por repetição, vezes sobre quem? Sobre, ou qualquer mais aqui. Vamos lá. Esse 10 aqui. Sobre esse 10 aqui. Então, eu vou ter N sobre P igual a igual a 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial, tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 10. Então, isso aqui ficou como? Então, isso aqui ficou 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 10. Então, ó, 3 fatorial vai embora com 3 fatorial. 3 vezes 2 dá 6. Então, isso aqui nos dá o quê? Isso aqui, então, nos dá 20 sobre 10. É igual a 2. E aí, o gabarito, mais uma vez, letra B. Tá legal? Beleza? Então, então tá aí. Então, essa questão aqui envolvia permutação com repetição com princípio multiplicativo. Tá? Então, um 2 em 1 aí. Então, uma questão também que eu também acho que é uma questão fácil, principalmente por conta do número de placas do país X, já que essas letras e algarismos elas podem aí se misturar. Tá? Alguma dúvida aí? Não. Não? Show de bola. Essa tá outra. Não, eu não. Não, o comentário que tu falou, essa maldade da galera que esquece de perguntar ali, só que eu acho que também não tem opção. Então, Sim. Não, certamente não teria. ficaria travado. Ficaria um sobre 10. Quartos 10, quartos A, aqui 10, ficaria um sobre 10. Então é isso. Bom, na número 8 aí pra gente fechar. Tem tempo bom, né? Análise combinatória. As questões estão. Acho que aquela última estava com as questões mais trabalhosas. O curso do Enem, no caso. Ah, sim. Bom, na número 8. Uma rede formada, por triângulos equilátero congruentes, conforme a representação abaixo. Uma formiga se desloca do ponto A para o ponto B. Rapidinho, segura aí. Gabi, podem. Só que a pergunta da Gabi foi o seguinte: ela falou, nos blocos, às vezes, não pode perguntar aqui si, e os algarismos também não, podem. Mas quando a gente já faz essa contagem aqui, 26 vezes 26 vezes 26, a gente já está considerando essa permutação entre elas. Entendeu? Então, assim como quando eu coloco aqui 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, eu já estou considerando nessa contagem a permutação dos algarismos entre si. Porque se eu pego esse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e ainda multiplico por 4 fatorial, eu vou estar contando coisas repetidas. Por quê? Porque num determinado momento, por exemplo, vou pegar aqui das letras. Digamos, eu peguei, escolhi a letra A, letra B, letra A e letra C. Num outro momento, nesse 26, também eu posso ter escolhido a letra B, C, também eu posso ter escolhido a letra B, também eu posso ter escolhido a letra A aqui. Então, aqui já está essas permutações. Elas podem perguntar, só que quando eu faço a contagem, essas permutações entre elas já estão nesse bolo, entendeu? Já está nessa contagem. Gabi falou? Foi a Gabi. Gabi, lembra que quando você faz só o PFC, já era o arranjo, né? Eu comentei isso. Ou seja, a ordem já está importando. Então, essa mistura já está acontecendo. Se não tivesse acontecendo, ele ia dividir isso aqui por 3 fatorial. Eu estaria juntando isso tudo em um conjunto que é o ABC. Então, quando a gente faz o PFC, a gente já está trocando a posição ali direto, beleza? Ficou claro aí? Show de bola. Show. Maravilha. Bom, então, aqui de novo, rapidinho. Uma rede é formada de triângulos equiláteros congruentes conforme a representação. Uma formiga se desloca do ponto A para o ponto B sobre os lados dos triângulos, percorrendo X caminhos distintos. Os comprimentos totais são todos iguais a T.
sabendo que B corresponde ao menor valor possível para os comprimentos desses caminhos, bom, é uma questão que, olha só, ele tem que sair do ponto A e até o ponto B. E aí a chave aqui da questão é você perceber que ele sempre vai percorrer 6 tracinhos, aí no caso, 6 lados de triângulo. Porque ele pode fazer o trajeto, né, subindo esses dois e andando tudo para a esquerda, mas poderia fazer esse trajeto, por exemplo, vindo assim, 2 diagonais e depois os 4 tracinhos aqui embaixo. Como ele poderia fazer isso? Aqui pelo meio também. Mas não importa o traçado que você vai fazer. Ele sempre vai chegar no mesmo ponto se ele seguir essa mesma ideia, né? Saindo de A para B, se ele percorrer 2 setinhas, vamos dizer assim, nessa posição, e depois 4 setinhas para a esquerda, no caso, que é de A para B, não de B para A, ele vai conseguir sair do ponto A e para o ponto B. Mas se ele percorresse, por exemplo, à esquerda primeiro 4 vezes, e depois subisse essas duas, ele também chegaria no mesmo ponto. Ele poderia, por exemplo, subir primeiro, fazer a esquerda depois, por exemplo, e subir por último. Mas contando que ele sempre consiga chegar, né, exatamente utilizando 2 movimentos meio que para cima, né, e 4 movimentos para a esquerda. E aí, repara, a ideia é perceber que se eu trocar isso aqui de posição, se eu utilizar exatamente essa mesma quantidade, 4 para a esquerda e 2 para cima, eu sempre vou chegar no ponto B. É justamente isso que a questão está pedindo. De quantas maneiras distintas ele pode fazer isso. Então, é uma questão da permutação com repetição que o Gustavo comentou agora há pouco. Eu tenho 6 objetos, onde eu tenho 4 objetos que são idênticos para a esquerda, e se eu trocar de posição os objetos que são idênticos, eu tenho exatamente o mesmo caminho, porque se eu estou aqui esquerda, esquerda, para esquerda, esquerda, é exatamente o mesmo caminho percorrido, tá? Assim como eu tenho a repetição dos 2 para cima também. Então, permutação de 6 com repetição de 4. Respondeu com permutação? Não. Ele resolveu a conta inteira, então 4 e 2. Esse 6 abre o fatorial até chegar no 4. Simplifica logo o 4 fatorial, e aí 30 dividido por 2. Isso aí vai dar 15. Faz um box para ficar didático. E marca a letra B de Belo mais uma vez. Certo? Comentários? Não, eu tô pensando que talvez desse para fazer Por isso. combinação? Combinação. Dá, né? Na verdade. Os 6 caminhos escolhe 6 objetos, escolhe 2, o que sobrar já vai ser. Porque permutação, repetição e combinação andam de mãos dadas, né? Essa coisa. Bom, Mas é isso. já foi 3 já, né? Já foi. Então, Já fechamos. mais um. Mais uma. E agora Bom, gente, muito obrigado aí. Desculpa mais uma vez aí. Hoje, realmente, a gente não conseguia mais cedo. A partir da semana que vem, volta ao horário normal. Talvez alguém chegue um pouco depois do início da aula. Talvez alguém. Claramente eu. Bom, isso aí você que tá dizendo. Conflito de horários aí. Mas a gente mantém o horário a partir da próxima aula. Tá bom? Obrigado a todo mundo que pôde assistir ao vivo aí até o final. E é isso, gente. Até semana que vem. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Foi um prazer imenso. Desculpa qualquer coisa que eu ter te ajudado. É verdade. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu. Aula top, Gabi falou. Obrigado, Gabi. Gabi já saiu.